com os amados e amadas irmãs nesta hora. Você vai receber uma porção da parte de Deus, uma porção da palavra do Senhor, do alimento espiritual. No capítulo 16 de Atos, temos a história de Paulo e Silas em Filipos, os quais foram presos, açoitados com varas e colocados no cárcere. Podemos verificar essa passagem em Atos 16, nos versículos 22 a 25. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Uma canção à meia-noite. A nossa atenção será nesse versículo 25. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Eles adoravam a Deus. O que os deixava tão alegres a ponto de cantarem na situação que eles se encontravam? É óbvio que a situação não estava nada bem para eles. Paulo e Silas estavam pregando o quê? O Evangelho, que quer dizer as boas novas. Mas o que eles ganharam com isso, você pode perguntar? Foram levados diante das autoridades, condenados, açoitados, depois foram encarcerados, com pés acorrentados, as costas deles estavam machucadas. Tentem você sentir essa situação, sangrando, tinham dores pelo corpo inteiro. Mas apesar disso, os discípulos sentaram-se lá com choros e reclamações, lamentando o porquê daquilo. Será que eles sentaram para reclamar? Não. A Bíblia diz que eles cantavam hinos a Deus, que eles louvavam a Deus, que eles adoravam a Deus. Se eles fossem como alguns de nós hoje, a Escritura talvez dissesse: e à meia-noite Paulo e Silas reclamaram, murmuraram, se lamuriaram, imaginando porque o Senhor permitiu que isso acontecesse a eles. Provavelmente a conversa deles teria sido mais ou menos assim: Paulo, você ainda está aí? É claro que estou, aonde mais eu estaria? Minhas costas estão matando-me, só não entendo por que Deus nos submeteu a isso. Ele sabe que tentei servir a Ele, fazer o meu melhor, mas mesmo assim Ele me deixou nessa situação. Este tipo de atitude iria tê-los afundado no problema em vez de tirá-los de lá. E hoje não é diferente. Quantas lutas passamos murmurando, reclamando, mas Deus, Ele quer ver uma posição, ver o que você faz diante da luta, quem você é nesse deserto realmente. Podemos aprender alguma lição. Afinal de contas, eles estavam com dificuldade, sofrendo no cárcere, a situação era deprimente. Não seria possível culpá-los de desânimo, pois, como que alguém já afirmou certa vez, Paulo e Silas estavam na prisão, mas não deixaram a prisão estar neles. Eles estavam na prisão, mas a prisão não estava dentro deles. E por isso que muitos de nós, muitas pessoas, às vezes, são derrotadas. Porque os problemas, eles vêm para mim, eles vêm para você, eles vêm para o cristão, para o não cristão. Mas a nossa atitude perante esses problemas é que vão fazer a diferença. Entre a vitória e a derrota. Entre servir a Deus e não servir a Deus, há uma diferença.
A forma como encaramos a dificuldade faz a diferença no momento de superá-la. Aqui no exemplo de Paulo e Silas podemos encontrar ajuda para a nossa meia-noite, nossa hora da provação, quando as tempestades da vida ameaçam derrubar-nos. Aleluias! A primeira coisa que algumas pessoas pensam quando a adversidade as golpeia é que estão fora da vontade divina. Senão tal coisa não nos teria acontecido, muitas vezes penso. Mas Paulo e Silas estavam no centro da vontade de Deus. Aleluias, glória a Deus. Se estar na vontade do Senhor fosse medido por situações de calmaria, sem dificuldade, sem sacrifício, sem esforços, então durante todo o seu ministério o apóstolo nunca teria estado na vontade de Deus, porque só teve turbulências do início ao fim. Nunca foi maravilhas na vida do apóstolo Paulo. E aqui nesse mesmo versículo 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eles não se calaram, mas adoraram ao Senhor. Bem alto eles adoraram ao Senhor, durante o período em que permaneceram naquela cela. Aleluias! Além dos prisioneiros, o Altíssimo escutou eles. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se abalaram, se moveram e logo abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. No versículo seguinte, 26, diz isso. Enquanto eles o que faziam? Adoravam a Deus, adoravam ao Senhor. Enquanto isso eles faziam, os presos foram libertos. Foi uma canção na batalha. Aleluias! Glória a Deus! Que você tenha como exemplo Paulo e Silas na prisão, em meio à dificuldade, em meio à turbulência, em meio aos problemas, em meio à enfermidade. Seja forte, seja corajoso, cante louvores a Deus. Continue louvando, continue buscando, continue perseverando, porque Deus, Ele está no controle de tudo, Ele conhece o teu coração, conhece o teu esforço, conhece até onde você pode ir, Ele sabe quais são as tuas forças, quais são as tuas necessidades. Está na hora de começar a adorar a Deus em meio à turbulência, em meio à dificuldade. É hora de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Na luta, na prova, na alegria, na bonança, na calmaria, na tribulação, adore ao Senhor. Ele que fez os céus e a terra, Ele conhece o teu interior, Ele sabe o que você precisa. Então vamos orar a Deus, uma oração de gratidão nesta noite, agradecer por tudo que Deus já fez, irá fazer. Ah, mas eu estou numa situação perturbadora. Louve a Deus, adore a Deus. Entre a vitória e a derrota, você adora a Deus. Encare essa situação como um testemunho que você irá contar depois. Assim como Paulo e Silas ganharam almas para Jesus naquele lugar. Aleluias. Glória a Deus. Curve a tua cabeça, fecha os teus olhos, entregue tudo nas mãos do Senhor. Ore a Deus. Peça para Deus a força que você precisa para passar por essa tribulação. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, é na Tua poderosa presença que nós Te louvamos, Te agradecemos, bendizemos o Teu nome nesta hora, Senhor, na nossa pouca força.
Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades. Perdoa, Senhor, os momentos de fraqueza, momentos em que começamos a murmurar, a lamuriar, a reclamar de situações em que a Tua própria palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. E muitas vezes nós não entendemos, mas nós queremos, Senhor, nesta hora, Te pedir forças. Pedir que o Teu louvor esteja sempre nos nossos lábios, que o Senhor venha sempre nos dirigir para estar no centro da Tua vontade, como Paulo e Silas estavam na prisão, não estavam olhando para aquele tempo, não estavam olhando para as suas feridas, as suas machucaduras, não estavam olhando aquele sangue descendo, não estavam perturbados com aquela situação, não estavam presos dentro de si mesmos, mas estavam livres para Te adorar em espírito e em verdade, e que assim nós possamos fazer todos os dias e lembrar, quando vir a tribulação, lembrar que Paulo e Silas foram mais que vencedores em Cristo Jesus, e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque operando o Senhor ninguém pode impedir. E se essa prova for para passar, passe dando glória a Deus. Glorificamos, exaltamos o Teu nome nesta hora, Senhor. Que o Senhor venha fazer não a nossa vontade, mas a Sua vontade, que a Tua vontade prevaleça nas nossas vidas, nas nossas famílias, venha nos fortalecer para a batalha. Venha moldar o nosso coração conforme o Teu querer, pois é o Teu querer e efetuar. A vontade vem de Ti e não de nós, e assim nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Esta pessoa que está a orar comigo, Senhor, abençoa, passa do alto da cabeça, Senhor, a planta dos pés, vai repreendendo em nome de Jesus. Repreendemos aqui todo o espírito de enfermidade, todo o espírito de contenda, todo o espírito da pombagira, da magia negra. Tudo aquilo que tem lançado contra os Teus filhos caia por terra agora, em nome de Jesus, e que esta pessoa venha crer no nome poderoso de Jesus, que venha estar em obediência, que venha estar na Tua presença, para que nada disso venha chegar até o seu lar. Para a glória de Deus, nós oramos, entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você orou com fé, diga amém, diga graças a Deus, diga eu creio, eu recebo em nome de Jesus, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado nesta terra. Aleluias.